Então vamos lá, gente. Tema de hoje, a gente vai falar sobre tecido, tá? Tecido, antes de a gente começar a falar sobre tecido, a gente tem que entender do fio, né? Eu não dei tecido quando eu me formei em consultoria de estilo, eu estou até atualizando lá a plataforma, porque eu fiz um curso recentemente sobre tecido, específico de tecido, tá? E eu acho muito importante mesmo a gente entender, a gente enquanto consultora de estilo, enquanto consumidora também, principalmente, né? Então, independente se você é uma profissional, se você é consultora de estilo, e você tem que entender isso para avaliar um custo-benefício, para avaliar um caimento, é muito importante como consumidora também, né? A gente entender se aquele tecido, se for um tecido, né? A gente vai chegar lá hoje, eu não estou vestindo tecido, tá? A gente já começa por aí. Então, se esse tecido vale a pena, olhar a composição, saber olhar a composição de uma peça e entender quais são os benefícios e quais são os não benefícios, assim. Eu acho que independente se a fibra é natural ou não, então a gente vai falar de fibra, a gente tem que entender o benefício. Depende muito da vida de cada pessoa, da intenção do uso daquela peça, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente fala assim, né? O sintético é o vilão. E se a gente for pensar no sintético, que ele é um plástico, certamente a gente já começa por aí com uma questão ambiental até, né? De pensar nesse plástico e até de colocar na gente, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar a falar, a gente tem que primeiro começar a falar, a pensar no fio que vai construir esse tecido, tá? Então, existem 3 tipos de fio. Eu vou falar aqui de uma forma, lógico que quando eu colocar na plataforma do curso, a gente vai entrar mais profundamente nesses quesitos todos, sobre os benefícios de cada um. Aqui eu vou falar de uma forma, de uma ansiosa, né, Ju? Aqui eu vou falar de uma forma mais ampla, mas que vocês vão já conseguir entender um pouco sobre esse universo que eu mesma demorei a beça para entender. Eu não entendia, por exemplo, o que era um tecido plano. Eu falava, gente, o que é um tecido plano, né? Para mim não entrava na minha cabeça. Para mim, tecido plano era alguma coisa que era lisa, que não tinha estampa, e não é nada disso, tá? Não é nada disso. Então vamos lá, vamos começar pelos fios. O tecido, ele é tudo que não estica, tá? Então, não esticou, ele é formado ali por um ângulo de 90 graus, ele é um tecido, ele tem o comprimento e tem a largura dele. Então, isso é um tecido. O tecido plano, ele não tem essa maleabilidade da malha. Talvez até a gente fala maleabilidade por conta da malha, ou malha por conta da maleabilidade. Não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Mas, olha, a malha, quando a gente puxa, ela estica para cima e para baixo. A gente tem que até ter cuidado de como a gente vai guardar essa malha. Malha, por exemplo, a gente tem que sempre deixar dobrada, porque se a gente pendurar ela no cabide, ela vai esticar, porque ela é mais flexível mesmo. Mas até a malha, ela pode ser de tecido de fio sintético, ou artificial, ou natural. Então, vamos começar pelos fios, tá? O que é um fio natural? Seda, algodão, linho, tá? Deixa eu ver se eu esqueci algum. Seda, algodão e linho são os únicos tecidos naturais. E a lã, né? Claro. Então, o algodão, o linho, a lã e a seda são tecidos naturais. Vem da natureza já pronto esse fio, tá? Então, o algodão é uma flor, né? É uma flor que ela vai florescendo e sai aquele algodão. Existem vários tipos de algodão. A gente fala de algodão egípcio, porque é um algodão que tem ali uma pureza na cor, o fio dele é mais longo. Então, alguns fios de algodão, porque algodão são várias fibras, não é só, e várias plantações, né? Então, quanto mais longa for a fibra desse algodão, mais caro ele é também, mais nobre, né? Então, a gente sempre fala desse fio algodão aí. O linho, que também é de uma planta chamada linhos, né? Então vem o linho, a gente não tem produção de linho aqui no Brasil, tá, gente? E a lã, que vem de vários animais, tá? Vem da alpaca, vem da ovelha, então também tem uma diferenciação aí de tipos do animal que vai trazer essa lã, e a seda, que é o bichinho da seda, que eu morri de pena ao descobrir que o bichinho da seda, ele morre
Para poder acontecer a seda, esse bichinho, que é aquela mariposinha, que é uma mariposa especial para fazer a seda, ela constrói um casulo ali em volta dela, né? E esse casulo tem um tempo para ele estar no ponto, digamos assim. Se aquele casulo se demorar muito tempo, o casulo explode. Explode assim, vai se romper para poder sair dali, né, o bichinho depois do tempo no casulo. Então, o que eles fazem? Eles pegam ela e fervem ela, colocam no vapor. Então, ela morre dentro do casulo. Se você pegar, eu até tenho aqui, mas esqueci de pegar para mostrar para vocês o casulinho, que eu tenho esse casulo do curso que eu fiz. Então, o casulo a gente sacode assim, dá para escutar o bichinho lá dentro. Então, morri de pena. E aí, até uma cliente minha, só mudando um pouquinho o rumo da prosa, uma cliente minha me mandou uma mensagem recentemente, perguntando se existe como ter um armário sustentável, 100%. Se a gente pensar que a gente está usando, que para pegar esses fios, né, assim, você está matando um animalzinho, né? Mas é uma mariposa, mas é um animal. Você está tosqueando, tudo bem que você não mata a ovelha, você está tosqueando, tem que ter uma plantação, tem que ter uma área para essa ovelha, ou para essa alpaca, ou o bicho que for, tem que ter uma colheita específica para esse algodão, ou para esse linho. Então a gente pensa aí que já tem uma indústria por trás que nem sempre é sustentável isso, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa cadeia toda aí de produção também das fibras, tá? Então, o algodão, ele é super. Vamos falar um pouquinho das características de cada fio, tá? O algodão é aquele que todo mundo conhece, ele é super. Todos os tecidos naturais, esses que eu falei, né? O linho, a lã, a seda e o algodão, eles têm benefícios que só as fibras naturais têm. Que eles trocam energia muito, trocam calor muito facilmente. Então, são peças que são fios que ele vai deixar transpirar melhor. Então, ele absorve a umidade e ele solta a umidade. Isso é muito bom. Por isso que a gente fala assim, no calor, vamos dar preferência para o algodão, para o linho, porque essa fibra ela pega, retém a umidade e ela solta também facilmente a umidade, tá? Então, o algodão, todas essas fibras. O algodão é super macio, tem a questão da versatilidade, ele é amigo dos amigos, né? Então, ele aceita se misturar com outras fibras para construir uma peça. Quando a gente pega uma peça, dificilmente a gente vai encontrar uma peça 100% alguma coisa. A gente vê 100% algodão, né? Mas não é tão trivial assim. Quando a gente olha uma etiqueta e vê misturas vou até dar uma olhadinha aqui na minha etiqueta, ver se eu acho. Quando a gente dá uma olhada e vê uma etiqueta com uma mistura de fibra natural com fibra sintética, ela tem um propósito também. Então, você pega os benefícios de uma fibra natural e você pega também os benefícios de uma fibra sintética ou artificial. O que é uma fibra artificial? Vamos passar para lá, para o outro tipo tô lendo aqui para não esquecer de nada, gente, minha colinha. Para gente falar dos 3 tipos de fibra, tá? Fibra artificial é uma fibra que ela é metade natural, metade química. Então precisa ter um processo químico para ela existir, tá? Então tem a fibra que ela vem também da natureza, pode vir do bambu, tá? Então ela vem de uma fibra de madeira, então não tem o fio como tem no algodão, como tem no linho, como tem na seda. Ela precisa passar por um processo químico para se transformar em fio, tá? Então, ela é uma fibra mista, ela é artificial, ainda não é sintética, tá? Aí entra a viscose, entra o rayon, entra o acetato, entra o modal e entra o liocel, tá? Todo mundo conhece esses nomes desses fios que eu tô falando? A viscose, ela é super popular, né? Eu acho que é a fibra artificial mais popular, todo mundo conhece a viscose, ela vem de uma fibra celulósica e ela absorve muito bem a umidade. A viscose, ela tem... uma coisa que eu não falei. Esses tecidos naturais, vocês vão perceber quando que ele é natural, porque normalmente eles são opacos, não tem muito brilho, com exceção da seda, que tem aquele brilho natural, são tecidos que eles não brilham muito, por conta justamente da fibra natural, tá? Então, se vocês pegarem, assim, um tecido que está dizendo 100% algodão, mas o tecido está brilhando, pode ter certeza que ali tem alguma outra fibra misturada, tá? Porque os tecidos naturais,
eles são mais opacos, tá? Eles não absorvem tanto a cor também. Então, mesmo que você encontre um algodão azul escuro, ele nunca vai ser um algodão azul escuro vibrante, tá? Sempre vai ser um algodão mais opaco, sempre vai ter um brilho mais opaco. E a seda, que é aquela seda que a gente conhece, né? Seda diferente de cetim. Cetim é uma forma de você construir os fios, né? De construir esse tecido. Então, existe a forma cetim. E a seda, ele tem um brilhinho natural também, mas não é tão brilhoso quanto o cetim, que pode ser feito de fibra artificial também. Então, olha só. Então, passamos pela fibra natural, artificial e vamos para as sintéticas. As fibras sintéticas são fibras que vêm do petróleo, tá? Então é feito de plástico, não tem jeito, tá? E ela veio para quê? Para aumentar a velocidade desses tecidos, dessa produção. Gente, você imagina que se a gente for precisar, se a gente for depender de toda a produção de algodão do mundo, não cabe para todo mundo, demora, né? Demora o pelo da ovelha crescer. Se a gente precisar da seda, demora para o casulinho ficar em volta da borboleta. Então, existe todo um tempo da natureza para isso ser construído. Já o químico, não. O químico é rápido, tá? E aí a gente tem o poliéster, o acrílico, né? A poliamida e o elastano. Todas essas fibras são sintéticas. Ah, pois é, a Elidiane falou aqui, gente, tão louco, li sobre isso hoje. Mesmo a viscose sendo sempre natural, o processo de produção é brutal. Tem que usar muita química? Tem. O jeans também é natural. O jeans, ele é do algodão, tá? O jeans ele é o brim, né? Então, ele é uma forma de fazer esse tecido. Bom, o brim também, você pode ter misturas nesse brim, né? Já viu, assim, uma calça que ela tem um pouquinho, que ela é meio encerada? Eu acho que ali também tem um tecido, ou ela tem elastano. Quando a calça jeans, você coloca, ela tem aquele stretch, aquilo é um elastano, né? Então, tem ali uma coisa, uma sintética. Se a gente for usar o brim, o jeans puro, ele fica muito duro, né? Ele não tem nenhuma maleabilidade. Então, também eu acho que a gente não tem que ter, claro, né? Se a gente puder, pensar na natureza, num tecido mais gostoso, mais agradável. Em toda a questão também de alergia, né? O tecido natural, ele não causa alergia, com exceção da lã, tá? A lã, ela tem como ela do pelo, tem muita gente que tem alergia à lã, ela pinica, né? Então, como eu estava falando no início, a gente tem que pensar nos benefícios das três fibras aí, né? Porque todas têm benefícios. Por outro lado, vamos pensar numa mulher que viaja muito, que tem uma vida super corrida, para ela usar uma peça de algodão ou de linho que amassa muito, uma pessoa que trabalha o dia inteiro no escritório, essa peça, no final do dia, ela vai parecer que saiu da boca do leão, né? Ela amassa muito mesmo. Então, se ela precisa viajar, se ela precisa estar sempre com um caimento melhor, ela vai precisar do benefício da fibra sintética, que é justamente, ela não amassa. A fibra sintética, vocês podem pegar e amassar. Faz esse teste. Você vai na loja, pega uma camisa social. Normalmente é na camisa social que a gente vê muito, né? No tecido plano. Aí a gente vai voltar, a gente já vai entrar na questão dos tecidos. Se você amassar um tecido e ele amarrotar, ele tem muito algodão ali. Por outro lado, também ele volta fácil, tá? Você faz assim, passa a mão e ele volta. O sintético, você aperta, e ele não volta. Aliás, ele não amassa, ele fica ali retinho, tá? Então, tem esse benefício aí também dessa questão. Tem a poliamida, tem o poliéster. O poliéster, ele é muito produzido principalmente na Ásia, tá? E aí cada um tem a sua característica aí, de ser melhor, de ter mais brilho, de ter o elastano, por exemplo, para quem faz roupa de ginástica, né, lycra, tem que ter elastano na roupa, senão como é que a gente vai fazer? A gente tem que pensar também no benefício, na durabilidade. Esses tecidos que têm mais fibra sintética, eles são mais duráveis, mas qual é o malefício, né? Primeiro que a gente está com plástico no corpo.
Então, imagina se você se enrolar com plástico. Vai suar, dá mau cheiro. Aí não é nem o tecido que tem mau cheiro, tá? O que causa mau cheiro é que a gente está suando ali dentro e esse suor, ele não evapora, ele não sai, não tem uma barreira ali. Então, dá esse mau cheiro por conta do suor que não foi liberado, tá? Mas, então, tem essa questão. É um tecido que não respira, não deixa respirar. Então, esse é um malefício, é uma coisa ruim, né? Prejudicial para quem está usando. O lado bom é que ele dura mais. Por outro lado, se a gente for lavar uma peça feita de plástico, milhares de partículas vão embora, né? Quando a gente faz uma lavagem. Então, tem que pensar muito bem nesse custo-benefício aí das peças. Quem trabalha, por exemplo, com cozinha, né? Cozinheiro, ou está sempre perto do fogo, essa peça ela é altamente inflamável. Então, se você trabalha com fogão ali por perto, está usando uma peça sintética e você, por acaso, se queimar, você pode inflamar, né? Você pode virar uma pessoa em chamas por conta do tecido. Então, tem que pensar também. Por outro lado, para uniformes, se usa muito tecido sintético, uniformes não de cozinha, né? Mas a pessoa, uniforme... recepcionista, enfim, é um tecido, usa-se muito tecido sintético. Então, a gente tem que avaliar aí realmente um custo-benefício. E aí eu quero responder até uma pergunta que a Roberta está aí, que a Roberta fez no Telegram, lá no nosso canal, e eu estou seguindo aqui toda uma... Eu fiz uma enquete lá no nosso canal, no meu canal do Telegram, chama Canal do P, que é um canal aberto. Se alguém aqui não fizer parte, vai lá e entra, tá, gente? Eu fiz uma enquete perguntando o que vocês queriam mais saber. E aí o tecido está lá um entre eles. E a Roberta fez uma pergunta perguntando sobre como parecer arrumada, como passar elegância com peças mais em conta, com peças baratas. Aí a gente vai falar de custo agora um pouco. As fibras naturais, elas são mais caras, tá? Do que as fibras artificiais. Elas passam mais elegância, elas são mais nobres do que a fibra artificial. Então, se a gente pega uma fibra artificial, se a gente pegar duas pessoas, uma está vestindo uma camisa de seda, que tem toda uma questão de cuidado com essa seda também, né? Ela não é uma roupa que para você lavar, ideal que você mande lavar numa lavanderia. Ela tem um alto custo para você comprar ela, também tem um alto custo para você manter essa peça. Ela passa uma super elegância, ela é bonita visualmente, tem um caimento perfeito, muito mais do que um tecido que você olha, um poliéster, por exemplo, que ele está todo brilhando, que sua, que faz aquela pizza embaixo do braço, né? Então, tem que dar uma olhada também no tecido e avaliar o custo-benefício. Quanto vale a pena pagar mais por uma peça, para ela ser mais durável, para ela ter um aspecto melhor. Claro que assim, esses tecidos naturais, eles também têm uma boa durabilidade, mas tem que cuidar, eles precisam de carinho ali para você cuidar mais dele. Você sabe, agora tem um linho com linha sintética que não amarrota, né? Pois é, mas aí não é linho. Porque linho com linha sintética não é linho, tá? Linho é linho. O que acontece? Esses tecidos, linho que não amarrota, é um linho, ele tem linho na sua composição, mas ele também tem sintético na composição, por isso é que ele não amarrota. Se você reparar, ele é até mais brilhoso. Se você passa o ferro, ele vai brilhar mais, e o linho natural não, o linho não é. O linho natural ele é opaco. Qual o melhor sintético em termos de conforto e durabilidade? Não sei te dizer qual é o melhor sintético em termos de conforto. Eu acredito que a poliamida ela é mais confortável do que o poliéster. O poliéster ele dá uma pinicada, é aquele que você coloca assim, ele dá uma, sabe, faz aquele frizinho, assim, sente a estática, né? Eu acho que a poliamida ela agora, em termos de sustentabilidade, eu acho complicado falar de sustentabilidade num tecido sintético, né, numa fibra sintética, porque ela vem do petróleo, ela demora depois para essa composição. Então, eu sempre falo muito que a gente tem que pensar também na questão do descarte. Quando a gente pensa numa moda circular, numa moda sustentável, entra também o nosso dever enquanto consumidor de comprar certo, de comprar peças que façam sentido no armário. A consultoria de estilo veio, eu tenho recebido
muito pedido de pessoas que eu pedindo orçamento para consultoria. Eu acho que é um momento realmente agora onde as pessoas estão precisando aprender a comprar e a ter esse pensamento. Então, tem uma responsabilidade do consumidor também de fazer isso tudo aí ser mais sustentável, tá? De comprar o que precisa ser comprado, de multiplicar, de repetir roupa mesmo, porque depois eu não vejo assim, tudo bem, tem o upcycling, né? Tem o recycling, né? Então você pode reciclar uma peça, você pode fazer um upcycling numa peça, mas o que a gente mais vê são peças sendo descartadas, e a gente não sabe onde vai parar todo esse tecido. Não tem uma reciclagem como de papel que você pega e transforma e vira papel de novo, né? Então o tecido também tem que ter uma responsabilidade nossa. Hoje em dia os tecidos de poliéster estão com uma tecnologia melhor. Sim, a tecnologia ela vem. Aliás, o tecido, essas fibras, né, sintéticas, elas vieram para melhorar. Então elas estão sempre tentando imitar as fibras naturais. Tá? Então, a tendência é que ela vá melhorando, sim. Mas do fato dela vir do petróleo, isso aí, eu acho que também tem muito da composição, né? Você pega uma peça que ela tem 80% algodão e 20% sintético, é diferente de você pegar uma peça ao contrário, 80% sintético com 20% algodão. Por isso que a composição a gente tem que dar uma olhada também, e aí a indústria ela faz essa composição para ter o melhor custo-benefício da peça e também para ter um melhor custo-benefício em relação à própria fibra mesmo, né? Qual o benefício que ela vai levar para o cliente. Alan, que dependendo da peça, se tiver muito elastano, ela sobe. Então, a gente tem que ter cuidado. É porque ele escorrega, né? O elastano escorrega. O elastano, ele tem até uma composição máxima permitida, tá? Você nunca vai encontrar uma peça 30%, 50% elastano. Acho que ela tem ali uma composição. Eu vou procurar aqui para depois passar para vocês. Sobre o fio crepe. Tem muita gente que pensa que o crepe ele é um fio. Só que o crepe, ele não é... Olha assim, isso aqui é crepe. Só que a gente tem crepe de seda, crepe de algodão, tá? Então, o crepe é quando o fio, ele passa por uma torção. Então, ele não deixa de ser retinho. Ele faz um engruvinhadinho. E aí, vai depois lá para o maquinário, lá para fazer o crepe. Então, o crepe, ele pode ser de vários fios, tá? Não é um tecido crepe. O crepe é essa forminha que o fio fica construído para transformar em tecido. Em relação à sustentabilidade, hoje temos os tecidos biodegradáveis. Tem. Descarte o próprio uso depois de adquirirmos a peça. Lavagens excessivas. Pois é, agora essa questão de lavagem excessiva, eu sempre, agora na questão da Covid, né, que a recomendação que você chegue em casa e lave a roupa, isso também está aumentando, aí a gente está lavando muito mais roupa do que o necessário, porque se você pegar em tempos normais, é claro que é super higiênico, mas uma calça jeans, você não tem que lavar a cada usada, você pode fazer uma higienização, e eu até falei sobre isso numa live do Varejo Estilo e eu não procurei o nome eu já vi um produto que é um spray, é português, que você passa na peça para higienizar a peça sem estragar. Teve até uma seguidora que deu uma dica de fazer uma mistura, se eu não me engano, com vinagre, que passa na roupa também, que ajuda a higienizar. Então, pega essa peça, depois pendura, deixa ela ventilar um pouco, já ajuda bastante, né? Mas eu não tenho aqui a receita, nem tenho também uma opinião formada sobre essa questão da lavagem por conta do Covid. A recomendação é que se lave, né? Mas em tempos normais, eu acho que a gente tem que usar a peça, higienizar de uma forma que não use tanta água, para poder aumentar até a durabilidade dessa peça, né? Que quanto mais água a gente coloca, mais sabão, mais a gente está diminuindo a durabilidade dela. Você acredita que o tecido mais alto padrão é mais agressivo à natureza? Ou isso não tem relação? Não, acho que isso não tem relação. Tá? O tecido, não é nem o tecido, né? É fibra. A fibra natural, a gente tem que pensar que ele vem de animal, depende de tudo. Então, o algodão egípcio, que aí não é animal, que aí vem de uma flor. Então, não tem só no Egito, tá? A semente ela é plantada em outros lugares também, o algodão egípcio. Mas tem toda uma classificação de cor, de tamanho do fio. Então, ele fica mais caro, né? Ele é mais caro, mas o impacto dele é o mesmo. Crepe, então, podemos chamar de textura, exatamente.
É um tecido, né? Porque o fio foi transformado num tecido, mas não é que você pega e fala assim, isso é crepe. Existem diferentes tipos de crepe porque depende do fio que ele foi construído. O crepe é a textura que se dá nesse fio e depois que ele é colocado no, no curdume, eu acho que eu não lembro o nome, como é que é a peça que faz o tecido, aí ele se transforma num tecido. Alto padrão, me refiro a bons tecidos. Sim, eu entendi. Lusoforme. Pois é, mas lusoforme não fica com cheiro? Não sei. Lusoforme spray? Isso eu não experimentei. Eu uso lusoforme, o tear, Eugênia, é isso mesmo. Depois põe no tear para construir. Aí, bom, o seguinte, gente. Então, o tecido plano é esse tecido. Você pega o fio, que podem ser esses 3 fios, e você vai construir ali o tecido, tá? Então, o tecido ele tem 90 graus e tem várias formas. Então, tem o tecido, tem o brim, né? Que ele é tipo uma escadinha. Tem a tela tafetá, tem a sarja, tem o cetim, tá? O cetim, ele brilha de um lado, ele não brilha do outro. Tá? Então, tem vários tipos, depois ele vai ser transformado nesses tecidos. Fechou o tecido, então o tecido ele é sempre, tá? Ele estica um pouquinho de um lado, ele tem uma certa maleabilidade de um lado e do outro não, do outro ele é durinho. E a gente vai para a malha, então o que eu estou usando? Eu estou usando aqui hoje 2 malhas, tá? Então a malha tem malha circular, tem malha retilínea, e a malha, ela é um outro tipo de laçada, tá? Então a gente vê que ela tem devia ter feito um slide aqui para mostrar para vocês. Ela tem como se fosse não vou saber, um semicírculo, então eles vão se juntando assim, tá? Eles vão dando umas laçadas uma nas outras, vai transformando em malha. Aí, a malha, ela também pode ser malha de algodão, pode ser malha de tecido sintético, pode ser malha de tecido artificial, tá? Ela pode ter a malha mais juntinha, aliás, o tecido também, o tecido ele pode ser mais juntinho, mais aberto, o linho a gente vê que ele é mais, normalmente, né, o linho ele é mais abertinho, a gente consegue ver do outro lado. Aliás, a tela tafetá é uma tela que a gente, de um lado e de outro, a gente vê ela idêntica. Você pegar essa tela, pegar um tecido que você tem em casa e virar um lado do outro, você vai ver que ela é igual, ela não muda. Já a cetim, de um lado brilha, do outro não. E o brim, né, que é a sarja, você consegue até ver um pouquinho aquela escadinha subindo. São todos tecidos. Tá, e a malha, ela tem essa questão da maleabilidade, de esticar, e aí também depende do tecido. Tanto que vocês vão, certamente, quando terminar essa live, vai no armário, pega um tricô, coloca, e vê se às vezes o cabelo não dá aquela arrepiada, assim, né? Porque tem fio sintético nela, tá? Então tem tecido, tem malha também tem de todos os tipos. Tem aí de sintético ou não. Quando eu estudei consultoria de estilo, eu não tive isso, né? E é importante que a gente comece a entender de tecido, a gente começa a entender de caimento, de custo-benefício, né? Então, vamos pensar aí numa contenção. Se você quer. Se você tem, sei lá, você está com muito quadril e você não quer conter aquilo. Para você conter, precisa ter um tecido mais rígido, né? Para você segurar toda aquela pele que está ali. Então, tem muita coisa, dependendo da laçada para malha, dependendo de como foi a escala desse tecido. Então, tem muita coisa aí para ser falado. Então, para a gente recapitular e terminar. Fibras naturais vêm da natureza, tá? Podem ser colhidas, plantadas ou criadas, né? Colhidas quando é o algodão, o linho, plantado também, né? E criado quando é do animal, a lã, tá? E a seda, então a gente tem que criar o bichinho que fiquei morrendo de pena na seda. Fibras artificiais precisam do ambiente natural, tá? Mas ela precisa também passar por um processo químico, porque ela não é fibrosa ao órgão. A gente tem que pegar a fibra de um bambu, por exemplo, de transformar numa pasta, fazer todo esse processo químico para ir ser transformado em fibra, e aí tem grossura do fio, gramatura disso, então tudo isso também vai impactar depois na produção desse tecido, como é que vai ser esse tecido final. E tem as fibras sintéticas, que são derivadas do petróleo, que ela tem uma ebulição específica,
que constrói essas fibras sintéticas, tá? Então tem que ferver, e aí tem uma ebulição lá, nem vou nem entrar nesse quesito também muito no curso, porque vira uma coisa mesmo muito técnica, que a gente não precisa... Gente, eu arrumei um óculos aqui no meu filtro, que a gente não precisa na consultoria. Na consultoria de estilo, a gente tem que entender o custo-benefício desse tecido, a gente tem que entender que tecido plano, ele não estica, tá? Então, se a gente quer ter mais conforto, mais versatilidade, né? Assim, em termos de movimento, a gente vai precisar ter aí algum elastano, ou alguma fibra sintética nessa peça, ou ser de malha, tá? As peças de malha, elas são mais moldáveis ao corpo, por outro lado, também ficam mais justas. Já o tecido plano, ele é mais reto, por ele não esticar, né? Ele não gruda tanto no corpo, a não ser que seja um tamanho muito justinho, aí ele vai ficar certinho no corpo, mas não é um tecido que marque tanto. Então, quem está, assim, querendo mais estrutura na peça, né, numa roupa, não vai escolher uma malha, porque a malha, ela não arma, né? A malha, ela cai, tá? E aí os cuidados que a gente tem que ter com essa peça. Malha, a gente não pode nunca pendurar, tem que deixar dobrada, porque senão ela vai esticar. Tecido plano pode deixar, ele não vai, né, ele não vai deformar, porque ele está ali muito bem presinho. Tá bom? Através dos tecidos transmitimos muitas mensagens mesmo. Então a gente tem que pensar nesse tecido, no que quer comunicar, no que essa peça vai transmitir, né? Se a gente pensar também nessa mulher que precisa trabalhar o dia inteiro, então e não quer ficar com a cara amassada, a gente vai precisar entrar aí com um tecido, uma viscose. Ele é ótimo também. Os tecidos artificiais, eles, apesar de passarem para o processo químico, ele também tem os benefícios aí das fibras naturais, né? A viscose é um tecido muito gostoso de se vestir, tá? Ele é macio, então tem que pensar, antes da gente pensar também em falar mal de um tecido, é claro que o sintético a gente vai sempre tender a falar mal dele, mas a gente pensar que ele pode entrar na composição de uma peça para beneficiar, né, tudo que a gente precisa usufruir dessa peça, então a gente vê as qualidades do tecido artificial também. Uma mulher sexy prefere malha na maioria das vezes, é verdade, ela prefere sim, porque ela gosta de delinear o corpo, né? Então, uma peça mais justinha, que tem ali um caimento, ela vai dar preferência a isso mesmo. Viscose, você acha que amarrota muito? A viscose, como ela tem um percentual, né, de fibra natural, né, sendo aí de celulose, ela tem uma tendência a amarrotar mais do que a sintética, mas menos também do que uma fibra 100% natural. Meninas, é isso. Eu acho que deu para a gente entender um pouco aí, né? Falar dos filas, que a gente tem que realmente entender a fibra, para a gente entender o que é tecido, o que é uma malha, né? Que são coisas diferentes. Eu demorei muito. Aí tem toda a questão da padronagem. Quando a gente pensa em estampa, pode ser uma estampa numa malha, pode ser uma estampa num tecido plano. É tecido plano porque é um tecido ali que não... Vocês entenderam a questão do tecido? Porque para mim foi tão libertador quando eu aprendi o tecido, que eu quero que todo mundo entenda a questão do tecido também. Eu estou com vários livros aqui, Patrícia. O livro A Bíblia da Costura ensina muito sobre tecidos. Eu estou com uma listinha aqui de uns 3 livros para comprar, para entender mais profundamente sobre isso também. E aí depois eu vou... O que eu gostar, que eu achar que vale a pena vocês comprarem, aí eu indico, tá? Ai, que bom que vocês gostaram do tema dessa live. Eu não sei qual é o próximo tema da próxima live que vem. Tem um tema, vai chegar uma hora que eu coloquei lá no Telegram, que é o seguinte: vê se vocês gostam dessa ideia, de fazer análise do perfil de vocês. Então, eu entro, né, para quem quiser, obviamente, tá? Eu chamo vocês, e aí eu dou uma olhada no perfil de vocês, de quem quiser, para a gente fazer uma interpretação de estilo. Que tal? Ansiosa por... eu quero muito, que legal. Então, vamos fazer isso. Eu estou planejando aí... que legal que vocês gostaram. Adorei, que bom, quero ser a primeira, Iris. Então tá, olha só. Iris, você já está lá no meu canal do Telegram? Se você não tiver lá, entra, porque eu vou começar a botar uns códigos lá, assim, para eu saber quem está querendo ser chamado, né? Senão
vai entrar um monte de pedido aqui, e aí eu vou... Márcia, aceito. Ah, legal. Então, fechado. A Gênia também quer, claro, tá? Então, entra lá no canal do Telegram, é @canal do P, no Telegram, tá? Eu já deixei ele público para ficar mais fácil. Então, a gente dá início aí na semana que vem. Eu estou planejando aí, não sei ainda se vai rolar ou não, mas fazer uma bateria de lives começando semana que vem para poder para poder dar conta de tudo isso, trazer alunas, trazer seguidores, para a gente falar bastante sobre consultoria de estilo, tá? Então, vamos ver. Se eu colocar em prática isso, eu vou começar a fazer 2 lives por dia, tá? Mas vamos ver aí como é que vai ser. Ainda estou me planejando aqui, porque tem muita coisa, né? Tem todo esse material aí que eu tenho que produzir, essa aula de tecido, que é tanta coisa. Quanto mais eu pesquiso, mais coisa eu vejo. E eu quero produzir um conteúdo bacana para o Profissão Estilo. Então, mas vamos embora. Vou dar conta aqui do Instagram, das alunas, de tudo, né? Gente, um beijão para vocês. Boa noite. Espero que essa live tenha ajudado vocês, porque para mim foi uma libertação quando eu descobri tudo isso sobre os tecidos, sobre fios, sobre a diferença de malha e tecido plano, tá? Foi muito bom. Espero ter passado para vocês esse conhecimento aí também. Espero que ajude vocês, tá bom? Um beijo grande, boa noite. Quinta-feira eu tô aqui, tá bom? Tô aqui e tô na turma também na T9, lá na aula às 9 da noite. Um beijo, tchau.